Meus amigos, bem-vindos a mais um Pipocando, esse canal que é um plágio do Omelete. Nesse clima começamos aqui, não somos um plágio do Omelete, na verdade a gente gosta do Omelete. A gente é parte do Jovem Nerd, né? Isso, exatamente, perfeitamente. Nem sempre aquela sensação estranha de que a gente já viu algo antes é um déjà vu. E hoje a gente vai falar aqui de filmes acusados de plágio. Avatar voltou à boca da galera desde que perdeu o primeiro lugar nas bilheterias mundiais, mas também por ter confirmado 5 filmes para os próximos anos. Porra! Tudo isso? E apesar do enorme sucesso, esse filme precisou enfrentar polêmicas logo depois do lançamento, devido às acusações de plágio que ele recebeu. Segura. O ilustrador William Roger Dean acusou o James Cameron de usar 14 artes suas ao criar lá o universo de Pandora com as montanhas flutuantes que lembram a capa feita por ele pra banda Yes. É verdade, Yes Relayer tem aquele disco maravilhoso que abre em 3, mas peraí, pedra voando... Colocou a pedra voando, copiou o cara? Para, vai. Lembra aquele universo Foi livre inspirado. LSD, eles tomaram a mesma droga. Uma droga altamente sintética e pura, hein? Pura. Tô chapado até agora com essa porcaria aí. Mas o pedido foi negado pelo juiz, que tinha bom senso, e chegou a duvidar das intenções do artista, que teria manipulado as imagens, mudando a posição, cortando e até tirando do contexto a imagem. Além do mais, ele teria usado materiais derivados do filme como evidências do crime, em vez do longa em si, o que acabou prejudicando o seu argumento. Tipo assim... A divulgação é parecida, não o filme. Tipo, ou artes que as pessoas fizeram do filme. Entre outras polêmicas, Avatar ainda foi comparado ao faroeste Dança com Lobos, mas dessa vez o diretor confirmou, né, que o filme era basicamente uma versão espacial desse filme, o que é normal você pegar uma história que já existe e criar uma versão. Homenagem, né? A gente chama de cópia permitida. Where do all Sente só o déjà vu, galera. Em quinta dimensão, o episódio Soldier acompanha um robô do futuro disfarçado de human que é enviado ao passado e salva a vida de uma mulher. E já o James Cameron vai pedir música no Fantástico, já que o escritor Harlan Ellison também acusou ele de plágio quando O Exterminador do Futuro estreou nas telonas. Como a história é realmente parecida, galera, a produtora Orion Pictures decidiu dar fim ao problema e fechou um acordo com o criador do episódio, pagando uma boa grana, um cala-boca, porque às vezes, cara, não é nenhuma questão se é plágio ou não, mas só esse caso ir pra justiça pode causar um efeito tão ruim na imagem do filme, até se explicar que não era plágio, as pessoas já vão lembrar do filme que era plágio. E aí canais, aproveitadores do YouTube podem ficar fazendo conteúdo sobre isso, tipo, trazendo à tona eles não param isso de falar sobre problemas. E aí eles ainda vão lançar filmes, James Cameron tá aí ativo e você fica prejudicando a imagem. Aí de repente alguém vai no Instagram da noiva do seu pai pra falar que você tá destruindo a carreira dessas pessoas, que na verdade são grandes filantropos do mundo e você tá prejudicando. James Cameron não é louco. Exatamente. Existe também o livro escrito pelo mesmo autor sobre computadores que criam consciência e controlam a guerra enquanto um homem lidera a resistência. Nossa, realmente muito inovador. Teve uma pessoa que também falava sobre isso, como é que era o nome dela? Isaac Asimov. I'll be back. Mas só pra deixar claro, o próprio James Cameron comentou que além de ser grande fã do trabalho do Harlan, os episódios da série serviram de referência pro longa. E aí, não sabe o que é referência, brother? James Cameron é bom disso, ó. Pega uma pitada disso aqui, mistura isso aqui. É como fazer uma boa pipoca, entendeu? A pipoca tá aqui, tá tradicional, o James Cameron vem, joga uma pitadinha aqui de um sazon. Explode no micro-ondas. E nem mesmo a polêmica foi suficiente pra afetar a popularidade do filme, que estourou nas bilheterias e deu origem a uma das franquias mais influentes do cinema, que é O Exterminador do Futuro. Como já passou um tempo, agora é só O Exterminador. Por um punhado de dólares, ajudou a estabelecer o Sergio Leone como um dos maiores diretores da história do cinema, além de alavancar a carreira do Clint Eastwood. Porém, mesmo com tanta popularidade, muitos ainda não sabem que o faroeste foi acusado de copiar Yojimbo, o guarda-costas, do renomado Akira Kurosawa. Crazy bell ringer was right. A treta ela já começou quente quando o diretor japonês enviou uma carta pro Sergio Leone dizendo que tinha curtido muito o filme, mas aquela história era dele. E além do roteiro, as duas obras compartilham pontos em comum na estética, principalmente no cenário explorado pela fotografia. Bom, é importante a gente deixar claro que o Leone ele desenvolveu um estilo próprio a partir dessa e de outras influências, né? Afinal, todo diretor, todo artista, todo músico, ele se estabelece através das suas referências. Ele é o que ele ouve, né? O que ele consome. Finalement, j'ai toujours rigolé à les mots spaghetti.
O diretor italiano chegou a admitir que o longa foi uma grande influência, tá vendo? Mas existiram outras obras que serviram também de inspiração, como o livro, por exemplo, Seara Vermelha e outras coisas. Quando você quer copiar alguma coisa assim na caruda, é bom você pegar algum elementinho de mais umas outras duas, tá ligado? E aí na hora que te descobrir seu plágio, você fala, ó, calma lá, mas aí também tem referências daquele outro. Aí a galera fala, tudo bem, ele se inspirou em vários. Verdade. E além do mais, parece que o Leone pediu pros produtores comprarem os direitos da obra japonesa, mas por algum motivo isso aí não aconteceu. Como resultado, a companhia precisou pagar uma bela quantia pro Kurosawa, que também teve direito a 11% dos lucros, enquanto os produtores caíram fora da continuação. Cara, que demais, realmente o negócio foi cópia mesmo, não tem o que fazer. Don't worry, I didn't dirty the sheets. Em 1975, o mundo ficou chocado com uma luta de 15 rounds entre o Chuck Wepner e o Muhammad Ali, já que além do tempo, ninguém acreditava nas chances do Wepner. Mas choque maior foi quando o Wepner decidiu acusar o Stallone de plagiar a vida real pelo roteiro de Rocky, que foi feito 2 semanas depois do confronto. Foi plágio da vida real. Irmão, mas a arte, a única coisa que a gente sabe, eu não sei o que a arte imita, mas a arte imita a vida. Hey, look at his face. Is that a face you can trust or what? Huh? Is it? No longa, inclusive, o Wepner serviu como uma breve inspiração pro próprio Rocky, que também perde a luta depois de aguentar longos rounds. E segundo boatos, o Wepner até gostava de Rocky, e o Stallone tinha prometido pra ele um papel no seu próximo filme, o que nunca aconteceu, então rolou uma treta, eles ficaram mal aí. E apesar de eventos reais poderem ser usados livremente como inspiração, o Wepner achou justo processar o Stallone pelos direitos autorais, mais de 2 décadas depois. É que o dinheiro acabou, né? Fruit lock is a strange thing. Ninguém sabe exatamente o motivo, mas o criador de Rocky decidiu fechar um acordo, evitando assim chegar até os tribunais. É aquilo que eu falei, é mais barato fechar um acordo com o cara do que isso ir pra tribunal, manchar a imagem do Stallone, de toda a história, até explicar pros fãs, né, e pras pessoas que os tabloides não têm razão, demora muito. O escritor Art Buchwald foi contratado nos anos 80 pela Paramount para escrever o roteiro em que um soberano africano viaja para os Estados Unidos. Mas a história foi rejeitada. Anos depois, o mesmo estúdio lançou Um Príncipe em Nova York, com Ed Murphy no papel principal, John Landis na direção e um plot que muito lembrava o criado pelo Art. This is impossible. Listen, from this moment on, I command you not to obey me. E por conta disso, o roteirista processou o estúdio, que decidiu fechar um acordo de $900 mil depois do juiz ficar do lado dele. Curiosamente, o comediante afirmou que a história surgiu com ele e teria convidado os roteiristas de Saturday Night Live para trabalharem na criação do longa. Olha que loucura. E apesar das histórias serem diferentes, a afirmação ainda é suspeita, já que tanto Ed quanto John Landis teriam sido cotados para fazer parte do filme escrito pelo Art, ou seja... É recalque. É recalque. Hey, take care of this for me, will you? Depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha vivia o caos psicológico que deu origem a um dos movimentos de vanguarda mais antigos, o expressionismo alemão. Muito importante. O estilo ajudou a criar o que hoje é conhecido como horror, contando com grandes filmes tipo O Gabinete do Dr. Caligari, Metrópolis e sendo Nosferatu um dos mais importantes. É verdade, pra quem não conhece, no longo, o corretor de imóveis Hutter precisa vender um castelo de um sinistro vampiro que se apaixona pela sua esposa. Pô, chato quando isso acontece, né? Apesar de mudar os nomes dos personagens, não é difícil ligar a obra com Drácula. E foi exatamente o que a viúva do Bram Stoker percebeu e acusou o filme de plágio. O caso ele foi tão grave que depois da decisão do juiz, o filme foi proibido na Alemanha e teve até mesmo uma caça às cópias que foram queimadas em seguida. Meu Deus. Queima as cópias em seguidas. Não. Por sorte, algumas cópias sobreviveram a esse desastre e o cinema não perdeu essa obra super importante que hoje é considerada uma visão mais sombria do livro. Uma das versões mais sombrias de Drácula. Exatamente. Nosferatu! O Luc Besson é conhecido por criar grandes ficções científicas para o cinema, sendo uma das mais populares, O Quinto Elemento. Que é bem melhor do que Lucy. Claro. Lucy, it's easy as pie. Mas nem mesmo a criatividade deixou o cara longe de confusão, já que segundo John Carpenter, o filme Sequestro no Espaço seria uma cópia do clássico Fuga de Nova York. Não, no espaço tem Nova York. Because he's my brother. Realmente existem semelhanças, como por exemplo o protagonista ir até o espaço, enfrentar prisioneiros que são liderados por um vilão que tem um braço estranho, encontrar arquivos confidenciais e perder o parceiro também. No final das contas, o diretor até tentou entrar com uma liminar, mas isso só piorou a situação e ele teve que pagar 450 mil euros por causa dessa treta toda. Careful. Starting to sound like your old man. E apesar da decisão, é importante falar que muitas diferenças foram notadas entre as obras, e segundo a corte, os filmes em si são essencialmente diferentes. Far be it from me to teach you how to suck eggs, but you think they might have said something.
Em A Ilha, duas pessoas descobrem fazer parte de uma colônia de clones que foram criados com o propósito de doarem os seus órgãos para transplantes. Mas apesar de ser dirigido pelo Michael Bay e ter os atores Ian McGregor e a Scarlett Johansson, a produção fracassou e ainda precisou enfrentar uma batalha judicial, uma treta nos tribunais, mano. Eu estou sentindo uma treta! Isso porque a produtora Clonus Associates acusou a ficção de ser uma cópia do seu filme The Clonus Horror, em que o protagonista também enfrenta o mesmo probleminha. Apesar das coincidências, a DreamWorks insistiu que a ilha não passava de uma ideia original e que não era um problema pros direitos autorais de ninguém. Pagaram ele, ninguém ficou sabendo. Pô, e esse filme do Michael Bay é bom. I mean, you're not, human. Mesmo assim, a produtora mostrou 90 pontos em comum entre os dois filmes. Foi inclusive apoiada pela comunidade cinematográfica que percebeu aí que tinha caroço nesse angu. O processo ele alega semelhanças dentro do roteiro, como também de figurino, personagens, cenas, até mesmo enquadramentos que seriam idênticos ao filme. E no fim descobriram que roubaram negativos da gravação e realmente utilizaram na edição. Mr. Whitman, I realize that this small talk is just part of your job, but let's cut the shite, okay? No fim das contas, os estúdios responsáveis por A Ilha fecharam um acordo que foi escondido pela justiça, mas segundo boatos, o cheque tinha mais de 7 zeros no final. Isso dá quanto? Dá coisa de 1 milhão. Eu quero indicar um livro aqui, que é um livro muito legal, um dos meus livros favoritos, e chama Roube como um Artista. Esse livro é muito legal, você que trabalha com criação, com arte, dá uma olhada, porque ele tem, na minha opinião, algumas das dicas mais importantes pra quem trabalha com criação. O James Cameron, inclusive, leu e adora. What? Meus amigos, espero que vocês tenham gostado, deixa seu joinha que ajuda, se inscreve, passa no meu Instagram pra me xingar que eu gosto. E copia o Pipocando, tá bom? Fica à vontade. É isso, tchau. Não, mas não muito também. Não, tia, solta o controle e vem pro YouTube.